Olá, internauta, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Gcast no Foco do Farol. Esse programa é uma parceria entre o jornal Gazeta e a empresa Farol 14 Consultoria. Se você quer ampliar suas divulgações, entre em contato com o comercial do Gazeta, veja as possibilidades que você tem de ser parceiro dos nossos programas do Gcast, do site e do jornal, tanto jornal web quanto jornal impresso. E se você tem um problema na sua empresa, entre em contato com a Farol 14 Consultoria, que conta com um hub de mais de 20 profissionais de diferentes áreas, com diferentes formações, todos com especialização, mestrado e alguns doutores em suas áreas. Tem um problema, a Farol 14 tem a solução. E dentro deste hub de soluções, nós temos o nosso Gcast no Foco do Farol, que hoje, neste episódio, temos a grata satisfação, né? Que eu acho que é como te conhece a Ângela da GB, né? Ângela da GB. Mas para quem está assistindo, estamos aqui com a Ângela Maria Gomes, a Ângela da GB. Mãe empreendedora e sócia da GB Sistemas. Ângela, muito obrigado. Seja bem-vinda a mais um episódio desse mês especial, que é o mês das mulheres. Então, nosso programa também está fazendo um especial só com empreendedoras, né? E você está aqui sendo convidado por uma delas. Seja muito bem-vinda. José, eu que agradeço a oportunidade. De verdade, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Um privilégio nosso, com certeza, né? Ângela, quem é a Ângela? Da onde vem, né? Como foi sua infância? Onde você nasceu? Queremos conhecer a Ângela. Então, a Ângela, ela é filha de pais muito humildes. Um pai professor na área rural, minha mãe era cantineira. A Ângela, ela veio do pão com ovo, o pé na terra, pé no chão. E a Ângela não deixou as origens dela, porque a Ângela ainda continua hoje pão com ovo. Mas essa é a minha raiz, a raiz humilde. Bacana. Você é natural de onde? Terra Roxa, Paraná. Quase próxima a Cascavel, pertinho. Bacana. Inclusive, a Ângela nasceu, foi bem naquela época de 74, a geada negra, que devastou muito o cafezal, né, nessa região. Então, a Ângela veio naquela época. Dessa área. E como foi sua infância? José, foi uma infância difícil. Muito cobrada, porque por ser filha do professor José também, a Ângela tinha que ser diferente, a Ângela tinha que ter sempre as melhores notas, a Ângela tinha que ter sempre o comportamento exemplo. Então foi uma infância assim muito cobrada. E foi aonde me levou hoje a cobrança que eu particularmente tenho comigo mesmo. Então, mas ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar, a infância da Ângela foi uma infância feliz, que pôde brincar debaixo dos pés dos cafezais, que pôde subir nos pés de mangas, que pôde brincar nos rios, coisa que os pais nem sabiam, mas estava a Ângela lá brincando e pulando nos rios. Quanta coisa eles não sabem. Oxe! A Ângela também foi aquela que não tinha boneca para brincar e ela gostava muito de fazer bonequinhas de milho. E cada cor do milho, eu amava quando era plantação de milho, porque eu pegava uma loira, uma ruiva, eu pegava um cabelinho preto. Então a Ângela é isso. A criatividade já estava presente. Já. Legal. E a juventude, sua adolescência, né? Depois aí veio o ensino, o ensino na época, né? O primário, Sim. Né? O ginásio, ensino médio. Como foi? Foi tudo em Terra Roxa mesmo? Já se mudou? Parte do primeiro ao quarto ano eu fiz com meu pai. Então, era numa escolinha do interior, multisseriada. Uma escolinha Legal. no interior, muito pequenininha, mas assim, que os pais eram muito acolhedores, porque eu lembro que a gente tinha muita fartura em relação a eles chegarem,
Prof. José, tá aqui, eu trouxe para você isso, aquele outro. Então, da primeira à quarta série foi nesse contexto. Porém, já na quinta série em diante, eu tive que ir para a cidade. Uhum. E aí vem aquela. Por isso que hoje, para mim, José, eu sou muito focada, muito determinada, porque para mim era muito difícil levantar às 5 horas da manhã para pegar um ônibus, comer uma fatia de pão que a minha mãe fazia caseiro, com Uhum. uma geleia, uma chimia que ela fazia. Sim, sim. E Aproveitando as frutas do próprio quintal. exatamente. E da época, né? E Isso. aí eu comia aquela fatia de pão e andava a média de 2 quilômetros para pegar um ônibus escolar para daí chegar na cidade. Então, meu período escolar foi nesse contexto. Posteriormente, passado-se o tempo, a Ângela, aos 15 anos, resolve se aventurar-se, vim para Cascavel sozinha. E aí o bicho pegou. Porque a Ângela, ela teve que deixar de estudar. E aos 17 anos eu caso, meu primeiro casamento, porque eu me sentia muito só. E a Ângela para a vida dela ali. Eu deixei de estudar para viver uma maternidade, um casamento, que posteriormente, quando completou 11 anos, eu me vi frustrada, decepcionada, porque eu via que não era só aquilo que eu queria. A Ângela queria muito mais, muito mais. Então, na segunda gravidez, aos meus 26 anos, quando eu tinha 26 anos, com 24 eu tive minha primogênita, aos 26 a segunda, na minha segunda gravidez, eu volto a estudar. E aí, finalizando tudo isso, depois eu vou para exatas, que eu sempre fui movida, o meu temperamento é movido a desafio. Eu sou sanguínea e o sanguíneo ele é extremamente desafiador. Você não lança um desafio para ele que ele vai até o fundo da terra para cumprir esse desafio. E então eu queria concluir a minha rotina de estudos, porém eu entrei no mundo das exatas. Só que, José, eu não sou exatas, eu sou humanas. E quando eu fiz exatas, eu entrei na parte contábil, mas depois eu percebi que não Não era o era meu minha praia. mundo. Então, um pouco disso. Entendi. Então você formou nessa área e aí, posteriormente, então, isso já em graduação ou em técnico? Em graduação. Em graduação. Sim. Bacana. Porém, só não tirei o CRC, porque eu percebi que não era o meu mundo. Ponto. Entendi, bacana. Só voltando a um parênteses, eu sempre gosto, e você já percebi que gosta isso também. Estamos falando de origem, então você morava em uma comunidade do interior de Terra Roxa. Vamos dar o nome. Isso. Existe? Chamava-se Estrada do Girassol. Olha só. Então, oriunda de Estrada de Girassol. Olha que nome Isso bonito. mesmo. Bacana. Eu sempre digo que quando a gente fala de origem, Terra Roxa, né? Mas aonde Sim. Terra Roxa, né? Exatamente. Eu sempre digo assim, vamos dar a origem exata, né? Porque Então, assim, bacana José, isso. como meu pai era professor, a cada 4 anos ele mudava. Então, assim, ao torno ali de Terra Roxa, eu passei pelo Encruzo Palotina, Estrada do Girassol, eu passei pelo Encruzo de Guaíra, eu passei por Autônia. Então, assim, a cada 4 anos a gente tinha essa mudança. Né? Então, todo esse contexto, esse interior ali, foi minha infância e minha adolescência. Parte Legal. da minha adolescência, Sim, né? sim, bacana. Muito bem, Ângela formada, e como que o mundo do empreender, né, chegou à sua vida? Menino, é uma longa história, mas Estamos vamos lá. aqui para ouvi-la. Quando eu me separei, o meu primeiro casamento, eu adquiri um segundo casamento. E é engraçado que o meu esposo, ele é exatas. Porque hoje ele entrou, o segundo emprego da vida dele foi um banco, da qual ele esse ano faz 35 anos de banco. Então você imagina assim que ele é totalmente exatas. E detalhe, ele era professor de programação. Ele se formou nessa área. Ele fez até a pós dentro desse contexto. E até hoje ele estuda sobre programação. Sim. E nesse meio tempo, eu estava tentando me encontrar. Então eu adquiri o casamento com ele, mas embora eu vim para Cascavel, a gente morava em São Miguel do Iguaçu, e eu vim para Cascavel para tentar algo diferente.
aquela ânsia, aquele desejo, aquele desafio, um monte de coisa acontecendo na minha vida, eu precisava me encontrar. E aqui eu entrei na autoescola, Cascavel, Valdecir me deu minha primeira oportunidade, e quando eu fui sair, meu esposo chega para mim e fala assim, porque a vida inteira, durante o tempo que eu vivi, que ele dava aula, eu falava assim, é pouco o que você faz. Deseje mais, vai. Seja autor da sua própria história, vai lá, não só ensine os alunos, mas monte aquilo que é seu também. Eu sei que você tem capacidade para isso, vá. E ele ficou com aquilo em mente. E um belo dia ele chegou para mim e falou: pois é, você sempre pediu para mim ir, e agora eu tô pedindo para você ir junto comigo. Na época você era CLT ainda. CLT. Eu tinha acabado de sair da autoescola e eu estava indo para outra empresa. Eu estava sendo. Eu já estava na fase final da entrevista do Mufato da Neva, na parte administrativa. E eu falei, cara, eu não sei nada de empresa, eu não entendo nada. E agora, como é que eu vou fazer tudo isso? Enfim, José, eu tinha uma bis. Era tudo que eu tinha. E ele falou assim: você só precisa vender o nosso sistema. E detalhe, a ânsia dele era assim: Ângela, esse ano a Receita começou a pedir emissão de documentos fiscais, notas fiscais. Quem sair na frente vai ter uma fatia ali do mercado. E eu, José, eu fui movida por muito medo. Eu juro pra você, por isso que hoje eu falo que o medo te detona. Sim. Mas esse medo não me impediu. Eu peguei a minha moto e eu chegava nas empresas e apresentava o sistema. E foi muito difícil, porque quando as mulheres me deparavam comigo na época, presumo uma pessoa de 33, 34 anos, muito bonita na época. Hoje não estou diferente, mas naquela época era melhor. Vamos me abster de comentários. Exatamente. E as mulheres ficavam enciumadas porque elas sempre estavam por baixo da asa do marido. Você entendeu? Sim. Então eu acho que esse contexto de eu chegar e lidar com homens foi muito desafiador para mim. Muito. Demais. E eu consegui tocar a empresa por 6 meses, até o ponto que eu cheguei e falei pro meu esposo: eu não quero só simplesmente ter 2% da empresa. Eu quero ter muito mais. E ele falou assim: mas como assim? O sistema é meu. E eu falei: não, mas quem tá fazendo a parte toda comercial sou eu. Então eu quero tudo. Se sistema não vende, não tem sistema. Exatamente. Então foi muito engraçado, porque assim, ele teve que confiar em mim. Teve que confiar. E ele confiou, e a gente foi fazendo crescer. E aí veio o desafio, José. E agora? Aqui em Cascavel não estava sendo suficiente. Bora, Ângela, você precisa avançar. E aí abrir novos campos, deixar a família, viajar semanas, sabe? Foi muito difícil. Mas por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E hoje a minha fala é: por trás de uma grande mulher sempre existe um grande homem. E eu tenho isso em casa. Que bacana, bacana. Então, a AGB Sistema, ela surgiu como uma empresa familiar. Isso. Né? Se mantém hoje como uma empresa familiar ainda, ou vocês já ampliaram, já tem Não. outros... Se mantém como empresa familiar, porém, hoje, o Vander, ele faz a programação e a parte financeira à noite, porque ele ainda não saiu do banco. Porque o medo, torna a te falar, o medo ele impede as pessoas. Sim. Eu já sou mais desenrolada nessa questão. Então, hoje eu conduzo a empresa sozinha. Quantos colaboradores? 2. 2 colaboradores. 2 colaboradores. Mas só que a gente é uma filial, José. Sim. A nossa central está em Concórdia, Santa Catarina. Então, hoje, eu tenho 2 colaboradores dentro da empresa, mas lá de suporte, eu tenho mais quase 100 meninos. Entendi. Entende? Porque a gente tem um atendimento 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, você imagina que tem que ter plantões para isso. Com certeza. Né? Então, hoje, o meu esposo, ele aprimora aquilo que a nossa central tem. Então, eu
a gente personaliza o sistema para cada Cada cliente. necessidade do cliente. Uhum. Como está a expansão da empresa hoje? Onde você atende? Qual é a área que você atende? Vamos entender da onde que esse sonho de bis chegou nos dias de hoje. Ah, eu esqueci de te contar. O sonho da Bis chegou no momento que a gente montou a GB Sistemas, porque GB Sistemas tem dois significados. Eu ia te perguntar, mas aproveita. O que é GB? Grande Brasil, era onde eu queria chegar. Grande Brasil, olha só que legal. Gomes e Brugnago. É, bacana. Então, assim, a GB Sistemas, quando a gente começou a fundamentar o nome, eu quis sonhar muito grande. E essa ideia foi minha, José. Uhum. Eu quis chegar muito, muito grande. E hoje a gente tem o privilégio de atender 8 estados. Falta mais? Falta. Hoje eu atendo uma parte de São Paulo, uma parte do Rio, o Acre, eu atendo Paraná, Santa Catarina, não vou lembrar, Sim, Mato Grosso sim. do Sul, mas assim, quero mais. Uhum. Quero mais em relação à questão da empresa. Uhum. Agora, quanto ao meu pessoal, também eu tenho várias metas. Tenho muitas metas. Você teve aí um período onde você viu uma pessoa ter uma ideia, querer transformar essa ideia em negócio, né? Sim, E você foi convidada a fazer parte deste negócio, né? sim. Eu sei que você é uma entusiasta, né, do empreendedorismo feminino. Já me contaram isso. Isso não tá nas perguntas que eu te mandei. Você se vê hoje como uma possível investidora de novos negócios, dessas mulheres aí que anseiam, que têm boas ideias, mas falta alguém para dizer, viu, não tenha medo. Como que você trabalha isso hoje dentro do teu dia a dia? Esse incentivo e fazer com que essas mulheres, e não só as mulheres, mas aqui falando do empreendedorismo feminino, Sim. mas o empreendedor e a empreendedora, né, como um toque especial, como que você hoje traz a mensagem, quais são suas ações para que ela diga, viu, eu estava aí e agora eu estou aqui, você também pode. Quais são as ações? Como que você vê isso hoje? José, eu falo assim que, de um modo. Eu acho que eu convivo muito com os homens, porque hoje minha grande fatia de atendimento é com homens. Uhum. Porque a grande maioria é os homens que conduzem as empresas. E uma coisa eu trouxe assim um pouco dos homens. Porque eu falo assim que o público feminino, ele tem que ter um pouco mesclado do masculino. Porque é tudo um só. Não é Sim. verdade? Então, assim, uma coisa que eu trago hoje para as meninas é empurrar elas ladeira abaixo. Não tenha medo. Como eu fui empurrada pelo meu esposo, que ele me empurrou ladeira abaixo, para que chegasse lá no fundo eu aprendesse a voar. É assim que eu faço hoje com elas. Não tem que ter medo. Você é desafiador? É, mas você precisa peitar. E se você quebrar aqui, você começa em outro local, com uma outra forma, numa nova programação, numa nova roupagem, bora lá. Mas não pare, não desista dos seus sonhos. Porque essa é a minha linguagem. Foi o que eu fiz, José. Eu juntei forças da onde eu não tinha para fazer o sonho acontecer. E hoje eu sou muito grata a Deus por isso e por todos aqueles que permitiram eu chegar até aqui. E enquanto isso, muita coisa aconteceu. Muita coisa. Me levou a refletir sobre tudo isso. Me levou a pensar sobre tudo isso. Foi 2 câncer. Aos 40 anos, um processo autoimune degenerativo imenso, por causa dos desafios que eu tinha, mas eu sempre olhei para mim como não como uma coitada, mas como uma pessoa que podia chegar lá. E é hoje isso que eu trago para as meninas que estão ao meu redor. Você pode chegar lá. Você pode. Você consegue. Porque o teu corpo, ele tem uma força imensa que dentro de você que você não tem ideia. Você só basta ativar ela. Que é isso. Legal. Dentro disso, né, essa questão do empreendedorismo feminino, né, você trabalha com palestras, Sim. enfim, conta um pouquinho para nós como é essa vida, né, paralela à sua empresa, né, Sim. porque é uma outra atividade, né, que você faz e que também faz esse trabalho
talvez voluntário ou não, enfim, Sim. mas que você leva essa mensagem, né? Teve um momento que você decidiu subir no palco. Como que foi esse momento? Então, esse momento foi porque eu precisava compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu venho ganhando de experiência. Porque conhecimento é isso, José. Ele não pode ficar só para você. Você não pode reter só para você. E se hoje nós temos grandes, por exemplo, o matemático, nós temos grandes líderes hoje no mundo porque eles quiseram compartilhar tudo aquilo que eles viveram. E eu quero isso para mim, compartilhar. Então, as minhas palestras, eu precisava compartilhar hoje para as pessoas o que é exatamente que a gente faz hoje dentro da GB Sistemas, quando você traz uma mentoria sobre comportamento dos funcionários, quando você traz para as pessoas sobre tributação, como que elas podem fazer para estar avançando nessa questão. Então, você vai ganhando espaço e você vai querendo compartilhar isso com as pessoas, porque deu certo para você, fez a diferença para você. Então, você não quer mais reter para você, você Sim. quer compartilhar com os outros. A Foi dessa importância, forma. a importância de você mostrar como você faz, né? Que não precisa ser replicado exatamente naquele modelo, mas você Sim, tem um norte, né? Uma direção dentro desse exatamente. processo, né? Hoje, né? Como que você compreende, né? O incentivo, as contribuições, né? Para que, como que você vê os ambientes hoje contribuindo para que as pessoas busquem, né, e rasguem essa barreira do medo. A gente sabe que tem muitos projetos, muitas ações aí que buscam, né, esse incentivo, esse auxílio, essas mentorias, né? Eu sei que de algumas você participa. Então conta para mim assim, como que você vê isso, essas ações, qual a sua opinião e como que essas entidades que você participa, você vê esse trabalho, né? E qual a importância desse trabalho nos dias atuais? É assim, hoje, é o que eu te falei, eu conheço já na nossa conversa anterior, e não estava dentro desse contexto, é justamente eu te falando sobre o quanto eu me deparo com as pessoas precisando sair da zona de conforto, mas elas não sabem por onde começar. E que é a zona de conforto? Ai, eu não posso, eu não consigo. Ai, aqui para mim está bom. E assim elas vão ficando. José, elas vão definhando com todos os talentos que elas têm. Porque uma coisa para mim é muito clara, José. Quando eu entendo que Papai do Céu entregou nas suas mãos talentos, ele fala para você assim: não enterre eles. Ou você multiplica eles, ou se você enterrar, em algum momento a vida vai te cobrar e falar assim: viu, cadê aquele talento que você teve? Que foi te entregado, foi te outorgado na sua mão. Entende? Então, as nossas palestras hoje é para isso, para que a gente consiga dar um norte. Não estou dizendo que você vai chegar para elas, vai falar, você tem que fazer assim, assado, assado. Não, mas você vai dar um norte, ó, você pode, de repente, ir por esse caminho, sabe? Mostrar como eu não tive isso, José, e para mim fez toda a diferença. Eu não tive, eu tive que descobrir isso sozinha. E hoje, para mim, é um privilégio eu poder compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu aprendi e trazer para elas que elas podem chegar onde eu cheguei. E detalhe, aonde eu cheguei, não. Elas podem chegar até mais longe que eu cheguei. Então, isso para mim faz toda a diferença. Então, por isso que hoje é muito importante para mim estar nesse meio de palestras, porque eu realmente eu tenho um legado. Qual é o meu legado? Compartilhar para as pessoas aquilo que eu aprendi, para que os talentos delas também sejam desenvolvidos. É sobre isso. Perfeito. Bacana. Eu sempre comento, né, que nós temos muitas entidades, né? Sim, Cada um com seu perfil, com seu formato, enfim, né? claro. Mas muitas vezes as entidades apenas mobilizam, e é louvável, temos que ter a mobilização, Sim, mas sempre temos que entender que após a mobilização tem que ter a ação, tem. né? E muitas vezes acontece essa falha no sistema, como eu sempre digo, né?
que você mobiliza, 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 as pessoas se empolgam e tal. Tá, e agora? Vamos fazer. E aí entramos naquilo que a gente já comentou aqui, né? Nossa, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu tenho medo, né? E cadê a entidade agora para auxiliar? Cadê as pessoas que podem auxiliar para, viu, não tenha medo, vamos lá, você já está mobilizado, vamos executar, né? Sim. Então esse é o papel no momento crucial da execução, ele é muito importante. Por Muito. quê? Como você já comentou, tem suas dificuldades, Tem. né? E Tem muitas, seus muitas. desafios, né? E que se eu não tenho apoio na hora de, olha, eu achava que eu ia faturar, sei lá, R$ 1.000 e eu faturei 500. E agora? Né? Eu achava, falando em sistemas, né? Eu Sim. achava que a galera ia amar essa aba, né? Sim. E foi a mais criticada. Eu preciso melhorar isso. Se a pessoa não absorve esse impacto, né? Sim. Ela pode encerrar todo um processo, né? Pelo contrário, ela pode voltar mais, né? Porque a decepção pode trazer ela, sim, a desistir de tudo, né? Claro. Então, esse ambiente, ele é muito necessário e muito importante. E pessoas, né, neste processo, né? Falando um pouquinho, né, dentro ainda dessa questão do empreendedorismo, das ações, né? Hoje, como você vê a GB Sistemas, né, para o futuro? Aham. Você tem um projeto que foi disruptivo, né? Uhum. E conta para nós então isso. Como que você entende essa disrupção, tanto da GB Sistema quanto hoje da Ângela Palestrante, nessa contribuição? Qual a importância que tem disso e como você vê isso no futuro? Você É como assim, empreendedora e você como a empresa GB. José, eu falo assim, tem duas coisas, duas palavras hoje para mim que é muito importante dentro da GB Sistemas. Porque quando você fala GB Sistemas, ela é o quê? Processos dentro de uma empresa. Você concorda comigo? Uhum, Então, processos e pessoas andam intrinsecamente juntas. Concorda comigo? total. Só que como eu não sou exatas, eu sou humanas, pessoas são mais importantes que processos. Sempre. Então, hoje, dentro da empresa, quais as minhas ações quando eu entro dentro de uma empresa? É só implantar o sistema? Não. Não. É muito mais além. Hoje, eu dou assessoria sobre parte tributária. E eu não cobro mais por isso. Eu faço isso porque eu amo. Você entende? Hoje eu movo as pessoas, viu? Você pode, ó, eu vou te dar uma dica, você pode fazer essa ação, você pode fazer aquela outra, porque José, ferramenta é o que nós mais temos hoje. Mas você tem que querer buscar as ferramentas. E foi o que eu fiz. Então, José, por eu querer tanto buscar essas ferramentas, hoje eu trago elas para as pessoas de forma muito afinada com o sistema. Então, hoje eu só não vou lá e não implemento somente um sistema dentro de uma loja de roupa, dentro de uma empresa de locação, que nós temos vários ramos. Hoje eu só não atendo postos de combustíveis e farmácia e demais. Todos os segmentos a gente atende, mas vai muito mais além do que você implementar um sistema, vai muito mais além do que você fazer um processo dentro da empresa. É você andar junto, porque você concorda comigo que quando você move uma ação para andar junto, você cresce junto com essa pessoa? Sim. E isso para mim não tem Aí tem preço. duas coisas que eu sempre digo que é muito importante na hora de você estar atendendo, né? E querendo se estabilizar no mercado, né? Sim, Primeiro, personalização, isso. né? Então, por mais simples que seja a ação, né? A pessoa sentir que aquela ação foi para ela vai se sentir especial, Claro que né? vai. E eu sempre comento que por trás de todo CNPJ tem um CPF. Ah, Ou vários, né? E é por verdade. isso que a gente precisa ter essa atenção na personalização do atendimento, né? Quando Exatamente. você coloca, tem pessoas e processos, mas os processos eles são muito ínfimos. Quando eu digo que tem pessoas que têm que mover o processo, Isso né? mesmo. Porque vamos pegar uma questão bem simples, né? Se eu tô falando lá no chat GPT, eu quero montar um texto. Se eu informar as coordenadas errado para ele, ele vai me dar um texto totalmente furado.
Exatamente. Ele vai fazer uma análise sobre um material totalmente errado. Então eu tenho que dar o comando, eu tenho que ter o processo muito bem organizado. A empresa que não Isso. tem um processo, ela tem problemas na hora de uma troca de funcionário, de colaborador, né? Porque Aham. o novo colaborador ele tem que ter tudo muito bem planilhado. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E Exato. quando eu falo em programa, é a mesma coisa. É uma Uhum. série de processos que estão automatizados. Se a pessoa Exato. clicar no botão errado, se foi, né? Isso. Então, esse olhar humano, né, dentro dos ambientes empresariais, ele é de crucial importância. Concordo plenamente contigo. E José, atendimento humanizado hoje é o que faz a diferença. Porque você concorda comigo que hoje você tem N tipos de atendimentos, mas aqueles que realmente traz empatia por você, pelo teu negócio, são poucos. Então, hoje, para mim, o atendimento humanizado, e eu cobro muito isso não somente dos meus colaboradores, mas lá da nossa equipe, da nossa central em Concórdia, para que seja dentro desse contexto, para que os meninos que me atendem também traga esse atendimento humanizado. A nossa central também hoje, eles são treinados, a nossa equipe de lá é treinada também dentro desse contexto, porque as pessoas elas precisam se sentir abraçadas, Acolhidas. acolhidas, elas precisam se sentir especiais, porque atrás de um CNPJ, como você acabou de falar, tem um CPF. Então é sobre isso. Bacana. Essa situação, né, do dia a dia, talvez, e aí eu gostaria de ouvi-la, né, como Sim. uma dona hoje, então, como diz lá aquela, acho que é uma novela, né, Dona e Sim. Proprietária, A dona é né, proprietária? de um ambiente de sistemas, né? Então Sim. hoje o mundo ele é digital, né? As Uhum. pessoas, os jovens, todo mundo tá com o celular na mão. Enfim, isso não era vamos chutar 10 anos Não. atrás, 15 anos, 15 anos Uhum. quiçá, 10 anos já não era assim. Sim. Eu lembro a resistência que eu tive de ter o WhatsApp, né? Eu Olha. lembro, eu falei, cara, mas eu não preciso disso. E quando eu vi, eu falei, cara, tem que comprar um celular e instalar o WhatsApp, senão eu não vou mais trabalhar. Puxa. Isso em 2014, né? Aham. E olha, eu era professor, não era um vendedor, enfim, um representante ainda. Eu vendia minhas coisinhas ali e tal, mas eu tinha um CLT, né? Sim. E já ali eu já havia necessidade. Hoje, as pessoas dizem assim, a tecnologia vai mudar, vai transformar, enfim. A gente vê os jovens muito ainda, muito focados nisso, Sim. né? Ligados diretamente, muito não humanizados nesse sentido do tete a tete, né? Sim. De ter esse atendimento pessoa a pessoa. Eles acham que tudo se resolve. E como eu sou professor universitário também, a gente vê muito isso, né? Que eles acham que tem que ser rápido, tem que ser ágil. Como você vê esse mercado profissional do futuro? Né? A gente sabendo que o atendimento humanizado é importante, mas com essa galera que está chegando entendendo que tudo tem que ser automatizado. José, eu tenho 3 filhas. E uma tem 27, ela é gerente de banco hoje. A minha segunda é professora no Rio Grande do Sul. E eu tenho uma adolescente de 13 anos. Uma das coisas que eu sempre ensinei dentro da minha casa, exatamente isso que eu acabei de te falar. As pessoas necessitam ser tratadas especiais. As pessoas necessitam de atenção. Hoje, a grande maioria das empresas e dos clientes nossos, eles vêm já esbravejando, eles vêm dentro do contexto de eu quero resolução, eu quero resolução. E a Uhum. gente vai pelas bordas, lentamente, vai devagarzinho e traz a solução para eles. Então, hoje, tudo é ágil, é para ontem, e a gente está perdendo isso. Então, José, eu não tô desmerecendo os homens, longe disso. Por favor, eu não sou feminista. Eu quero que as pessoas entendam isso. Sim. Eu entendo que a gente o homem ele é razão e a mulher é emoção, mas a gente, por ser emoção hoje, emoção dentro da empresa, eu consigo ter um olhar menos frio.
Você entende? Sim. E isso não é só porque eu sou mulher, mas eu falo para você, José, se você olhar com esse olhar para mim de que a gente precisa desenvolver isso, você vai conseguir desenvolver esse olhar também mais acolhedor para as pessoas. Não é só porque você é razão. Você entende? Eu falo para você, José, e vou repetir o que eu falei agora há pouco. Vocês são razão e a mulher emoção, mas eu convivo muito com o homem. Eu tive que viver o mundo da razão e continuar na emoção. Sim. Então você pode também ser assim? Pode, sabe? Então hoje eu ensino hoje muito isso para minhas filhas. Muito. Você precisa trazer a emoção para dentro da sua empresa. Emoção com razão. Olha o equilíbrio que nós Com temos que certeza. ter. Então, você não pode andar longe deles, porque quando você traz demais emoção, você está deixando a razão aqui e você vai falhar em Uhum. algum lugar. Então, o equilíbrio é muito importante. É por isso que eu sempre digo que é muito importante o empreendedor ele se conhecer, né? Exato. Porque muitas vezes você não entende os seus perfis, né? Eu sou introvertido ou extrovertido, né? Ah, você chegou num ponto que eu amo. De repente o cara ele precisa ser extrovertido. Sim, Ele tem que fazer uma transformação, né, sim. nele mesmo. Mas isso não significa que ele não é introvertido, ele só se transformou. Aham. Mas se você fazer um perfil, né, dele, né, você vai ver que todas as ações, mas esse é o momento, né? Então, essa importância do empreendedor se conhecer, Uau, né? Como que fantástico. você vê isso? Fala um pouquinho disso para nós, que eu sei que você José, gosta disso. eu amo, porque assim, eu tive muitos colaboradores dentro da empresa, muitos, e passavam e eram colaboradores bons, e eu via que eu não conseguia explorar aquilo. José, eu já te falei, eu sempre fui movida por muito desafio, e eu falei, caramba, esse é um desafio. Eu preciso entender um pouco essa logística. E aí eu fui me estudar. Uhum. Quando eu fui me estudar temperamentos, foi um choque para mim, porque eu falei, eu não sou isso. Mas daí eu avaliando melhor, Eu não, eu sou. sou, eu sou isso. Vai fazer um teste de comportamento empreendedor, um teste de Nossa, MBTI, né? nossa, aí lascou tudo, sabe? Aí eu me aprofundei mais. Hoje, quando eu faço a contratação de um colaborador, eu uso uma ferramenta assim que eu acho muito importante. Fazer teste de temperamentos. Uhum, Porque quando uhum. você pega temperamentos, você consegue descobrir ali dentro os talentos que ele tem, mas também os defeitos. Sim. Você vai malhar em cima dos defeitos? Não, mas você vai trabalhar esses defeitos. Então, quando ele chega para entrevista, eu já digo para ele, olha, fazemos o teste, ele faz, eu falo, ó, você tá vendo aqui? Isso aqui é importantíssimo para a empresa. Olha, os seus dons, os seus talentos que você tem. Mas aqui também você tem desafios que você precisa sair da zona de conforto e melhorar. Você está disposto? Você saiba que eu vou cobrar melhorias quanto a isso aqui. A tua vida lá fora, eu não posso te cobrar, mas aqui dentro da empresa eu preciso que você melhore. Então, José, eu trabalho muito com temperamentos dentro da empresa, demais. Eu vivo isso e detalhe, eu tive que viver isso dentro da minha casa, porque meu esposo é um temperamento, ele é lógica, ele é diplomático, enfim, ele é uma série de coisas. Aí você pega a minha primogênita ela é uma versão piorada minha, de aceleradíssima, de vendedora nata, disso, daquele outro. Aí você pega a filha do meio, e aí eu cheguei numa época, eu parei, cara, eu tô tratando todo mundo igual. Não é E assim. não é assim. E aí sim eu comecei a trazer essa ferramenta dentro da minha vida pessoal. Eu comecei a me olhar, falar, puxa, o temperamento sanguíneo, ele é desorganizado. Vamos melhorar nisso? Vamos melhorar. Tanto que hoje eu sou organizada ao extremo. Assim, as minhas coisas, você vai ver assim que eu sou, ao extremo não digo, mas eu digo assim, eu sou muito organizada. Agenda, as minhas coisas, as minhas correrias, a minha mesa, sabe? Uhum. Por quê? Porque eu entendi que aquele era um defeito que eu precisava melhorar.
E eu peguei isso nas minhas filhas. Então hoje eu pego a minha rapinha do tacho, que é a minha filha menor, que as minhas duas já casou e estão muito bem sucedidas, e graças ao bom Deus por isso eu sou imensamente grata. Mas assim, eu pego ela justamente dentro desse contexto, sabe? Olha isso aqui, ó. Você precisa de aprovação. Isso aqui é um temperamento melancólico. Você não tem que ter aprovação. Você só tem que ter aprovação, Papai do Céu. Vai, enfia a cara, vamos. Bora pra luta. Mas eu não sou igual você. Não, mas você não é igual a mim. Mas você pode, dentro daquilo que você é, melhorar. Então é assim, José, isso para mim é o que eu trago hoje para os meus colaboradores, é o que eu trago hoje para as pessoas ao meu redor, as empreendedoras. E é engraçado que quando eu estou conversando com você, eu estou te avaliando. Qual é o seu temperamento? E não porque eu quero te Se tornou avaliar. automático. Não, é piloto automático. Eu já começo a olhar para você e te avaliar o modo como você procede. E é tão claro isso para mim que depois é mais fácil eu passar um feedback para você, Sim, sabe? Então, é sobre isso. Você entendeu o que é legado? sim. Isso para mim é legado. Legal. E eu sempre comento, dou aula de empreendedorismo, né? E quando a gente está lá montando os grupos para trabalhar, eu sempre gosto de trabalhar em grupo, né? Para eles entenderem que se você quer ir rápido, vai sozinho, mas quer ir longe, vai em grupo, Uau! vai Ai, com pessoas, né? muito bem. E eles têm que entender que existem comportamentos. E eu sempre comento: não existe pessoa ruim dentro Não. de uma empresa. Existe a pessoa no lugar errado. Que Ou, está ou fazendo a mal função. lapidada. Exato, está fazendo a coisa do jeito errado, o que ela não gosta de fazer, mas talvez ela Verdade. estivesse em outra estrutura. Mas por quê? Porque muitas vezes o empreendedor, ele não. Não se dá a oportunidade. Muitos vão dizer que é um luxo. Eu digo que é uma oportunidade de ter um profissional de analisar minimamente o perfil. E digo mais, hoje com toda a tecnologia, agora voltando à tecnologia, você pode fazer vários testes gratuitamente para ter o Sim. mínimo de perfil. O mínimo de perfil de comportamento empreendedor, o mínimo de perfil pessoal, né? Eu cito os dois testes mais simples que eu acho mais simples e que eu utilizo no meu dia a dia, que é o teste do perfil do comportamento empreendedor, né? Aqueles Aham. 30 perguntinhas e um teste de MBTI. Cara, se você tem essas duas coisas na Pronto. mão, você tem muita informação dessa pessoa. E não é, veio, fez a entrevista, não passou. Não, explica, ó, meu querido. Você não tem o perfil que eu estou procurando, né? Sim. Entender isso, mostrar o feedback, né? Eu acho que isso é muito importante. E nos dias de hoje, na minha visão, isso se perdeu muito. Se perdeu. E José, você falou uma coisa muito importante. As pessoas hoje falam: ah, eu não vou me dar o luxo de fazer uma análise comportamental. Ah, menino, ela mal sabe o que ela tá perdendo, porque não é para os outros, É para ela não é mesma. sobre os outros, é sobre você. É sobre você entender, e foi isso que eu fiz. Eu comecei sede ao pote. Eu precisava de mais e mais, e eu fui atrás de análise comportamental, eu fui atrás de análise, de entender qual é o meu temperamento, análise de temperamentos, e eu fui indo, sabe? E falta, ainda me falta muito. Porque eu entendo hoje que quanto mais você aprende, menos você sabe. É verdade. É o mais do menos, Ao né? mais do menos. Exatamente. Não, bacana. Acho que eu foquei nisso porque eu acho isso de extrema importância. Sim, Todo empreendedor que quer começar uma vida nesse mundo dos negócios, a primeira pessoa que ele tem que conhecer é a si mesmo, muito bem. né? É isso aí. Porque será que você pode ter uma boa ideia, você pode ser bem organizado e pode não ter um perfil de venda, né? Isso aí. E aí, como é que eu vou fazer? Tu tem duas opções, meu querido. Ou você arruma um sócio, se você não tem dinheiro, tu vai ter que arrumar um sócio, dar uma Sim, porcentagem para a pessoa vender, sim. ou você vai ter que se tornar um vendedor. Trabalhe o seu perfil, né? Isso aí. Ou vice-versa. Olha, eu sou um bom vendedor, mas eu sou péssimo em ter ideia. Colhe em alguém que tem ideia. Tem um monte de Perfeito. ideia bacana que Aham. as pessoas não sabem transformar isso num negócio. Eu sempre digo, inventor tem um monte. Tem. Mas o que que nós queremos? Invenções que viram negócios, né? Invenções que resolvam problemas da sociedade, né? Isso aí. Porque que é a historinha da caneta, né? Sim. Da caneta para escrever na lua.
né? Ah, inventaram a caneta para escrever na Lua? Legal, uma ótima invenção. Sim. Mas eles escreviam de lápis, né? Ou seja, a caneta funciona só na gravidade, ela não tem gravidade, mas tem o lápis. Então, Sim. uma solução muito mais simples que já estava à mão. Investiu-se milhões para criar uma coisa que não funciona. Que não é que não funciona, funciona, mas não tem utilidade, né? É muito mais barato. Exatamente. Então, quais são? Sempre ter essa intenção de, ao longo do processo, olhar para o mundo, entender quais são os problemas que existem e quais são as soluções válidas para isso, né? E isso é comportamento. É comportamento. E José, hoje eu faço uma mentoria de 1 ano, não só a nível de empresariado, mas também comportamental, a nível de família. Ele envolve um todo. E é muito importante a gente entender que esses processos, eles fazem parte do teu crescimento. Necessita, você precisa parar e se autoavaliar, você precisa entender o teu negócio e falar o que eu posso trazer de solução para o meu cliente. Você entendeu? Então, Sim. assim, a vida é justa, José. A vida é justa. Ela só demanda de você, e eu vou te falar mais uma coisa, ela só demanda de você aquilo que você consegue. Mas, quanto mais você consegue, mais vai se demandar de você. Mais demandas, né? Então, assim, soluções. O bom empreendedor, José, é aquele que traz a solução para o seu cliente. Por exemplo, você entra numa loja de roupa. É mais uma loja de roupa. Qual é o diferencial daquela loja? Então a gente sempre conversa isso com as meninas quando a gente está em roda de negócios, quando, sabe? É muito importante a gente trazer essa questão. O que você pode fazer de diferente? Qual a ferramenta que você pode trazer para esse cliente que acabou de entrar na sua loja e que seja diferente do que aquela outra loja tem, Exatamente. sabe? É o diferencial. Transformar a experiência em única. Ponto. Transformar a Sobre isso. experiência em única. Bom, estamos chegando ao final e eu quero fazer aqui um bate-bola contigo, um Bora. joguinho rápido, Bora, né? bora. Um sonho da Ângela. Quebrar não, eu gostaria, um sonho da Ângela, deixar um legado. Isso para mim não tem preço. Deixar um legado. E um desafio. Quebrar os padrões cada vez mais que em mim me impede de avançar, porque a gente é constituído de muitos padrões. A quebra desses padrões vai fazendo com que você avance. Eu quero isso para mim, quebrar meus padrões para que eu avance cada vez mais. A gente viu que ter informação é muito importante nesse processo. Isso. Então, um livro, um autor para recomendar ao Uau. nosso internauta. Temperamentos transformados. Bacana. Uma coisa que não tá no script, mas surgiu na nossa conversa. Um comportamento. Um comportamento. Eu vou citar um que eu almejo muito. Manso e humilde. Legal. Uma recomendação para quem está nos assistindo ou ouvindo. Uma recomendação: cuidado com o medo, ele te paralisa. Então, não deixa ele te paralisar. Seja mais forte que teu medo e avance, porque o não você já tem todos os dias quando você levanta. Corre atrás do sim. E a Ângela espera quê? A Ângela, o que que ela espera? Ela espera deixar bons frutos. Hoje eu planto a, a boa planta para que eu possa ter boas colheitas. Porque a vida ela é justa e ela só vai te dar aquilo, te devolver aquilo que você plantou. Então hoje, José, a minha prioridade é plantar pés de laranjas baianas para que eu colha as laranjas baianas muito docinhas. Eu não quero limões. Bacana. A semeadura ela é optativa, mas a colheita é obrigatória. Ponto. Ângela, muito obrigado Eu que pela sua agradeço. participação. E se você quiser deixar um recado final, o microfone está aberto. Vambora. Eu gostaria de falar assim para as meninas, mas eu quero que os meninos também sejam desafiados. Saia da tua zona de conforto. Não deixe os teus sonhos ir por rala abaixo, porque você de repente quer estar naquele mundo e paralisando você de você avançar. Então, de verdade, hoje, eu olhando nos teus olhos,
É como se eu estivesse olhando para cada ouvinte que está ouvindo agora. Saia da tua zona de conforto. Vá viver teus sonhos. Monte um sonho grande e corra atrás dele. Não deixe dele até você conseguir. E quando você conseguir, avance para que ele fique maior ainda. Muito bem. Que baita recado, né? Mais uma vez, Ângela, eu agradeço imensamente, né? É um prazer ter você aqui, te conhecer mais, conhecer seu projeto, conhecer você como empreendedora. Acho que é um baita exemplo, né? Como você falou, não é um exemplo só para as mulheres, é um exemplo para o mundo dos negócios, para quem quer empreender, né? E os microfones sempre estarão abertos aqui para qualquer nova informação, enfim, você está, né, aqui você tem esse ambiente pronto para receber no que você precisar. A gente agradece imensamente e a gente quer lembrar, né, o nosso internauta, nossos ouvintes que estão nos assistindo ou ouvindo, que o programa Foco no Farol é uma parceria entre o Jornal Gazeta e a empresa Farol 14 em consultoria em projetos, né? Se você quer ampliar o seu hub de divulgações, entre em contato com o Jornal Gazeta. Você vai ter aí o site, o nosso Gcast, você tem o jornal impresso, o jornal digital. E se você tem um problema em sua empresa, entre em contato com a Farol 14 Consultoria, um hub de soluções com mais de 20 profissionais aí de diferentes áreas de formação. Eu agradeço a Ângela mais uma vez, agradeço a você, internauta, que está nos assistindo, e até o próximo episódio. Um abraço e até lá.